galera, a gente volta agora aqui na continuação. Eu não quis deixar o vídeo muito longo primeiro, né, para que vocês possam fazer o download do vídeo, ou até mesmo para eu fazer o upload do vídeo na plataforma do YouTube, né? E aí a gente vai agora para a parte que fala sobre raiz de uma equação de segundo grau, né? Aí tem aqui no enunciado dizendo o seguinte: uma equação de segundo grau possui no máximo duas raízes. Essas raízes podem ser determinadas através da seguinte fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Então, alguns de vocês já devem estar familiarizados com essa fórmula de Bhaskara. Eu gostaria de salientar primeiro aqui uma fórmula para o delta, né, que a gente vai utilizar. Como conhecimento prévio, eu vou precisar que você já tenha ouvido o vídeo anterior, que fala sobre as divisões de quem é o elemento A, B e C, que para a gente destrinchar a nossa equação de segundo grau, para a gente encontrar essas raízes reais, nós vamos precisar identificar quem são os valores de A, de B e de C. Então, bora lá primeiro aqui para a fórmula de delta, né? Então, deixa eu colocar aqui só rapidinho. A fórmula de delta, ela é igual aqui, ó. A delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Ela tá bem aqui, ó. Delta. E aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Não se preocupem que a prática faz com que vocês armazenem essas informações com relação a essas fórmulas. Lembrando que A, B e C, nós primeiro iniciaremos identificando quem é quem na equação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma equação de segundo grau, e aí o primeiro passo que eu vou precisar fazer para a resolução é identificar quem são os valores de A, B e C. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, A é igual a 2, porque 2 é o valor que está acompanhando aqui a minha incógnita elevada ao quadrado. B é igual a menos 9, nós já vimos isso aqui na aula anterior, e C é igual a 7, que é o nosso termo dependente. O primeiro passo para a gente fazer aqui, turma, é colocar todo mundo na nossa fórmula de delta, né? Então, delta, a fórmula está bem em cima, né? Então, deixa eu só ocultar essa notificação aqui, que é o antivírus, ele informa quando a webcam está sendo utilizada. Então, eu tenho, por exemplo, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E quem seria esse B? B, A e C. B, A e C são as informações que nós extraímos agora há pouco da nossa equação de segundo grau. Então, vai ficar delta, aí é só substituir delta, é igual a B ao quadrado, B, aqui o valor dele é 9, né? Vai ficar menos 9, menos, aí eu tenho aqui, ó, 4 da fórmula, né? Vezes o valor de A, que o valor de A aqui nesse caso é 2, vezes o valor de C, que nesse caso aqui é 7. Agora é só nós resolvermos a nossa expressãozinha, né? Então, delta é igual a, aqui ao quadrado, menos 9 ao quadrado vai dar 81. 81. Menos 4 vezes 2, lembre-se lá, né? Multiplicações de números que possuem sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Multiplicações de valores que os sinais são iguais, o resultado sempre será positivo. Só para a gente lembrar aí de matemática básica, né? Então, aqui, já como aqui é menos e aqui é mais, então vai ficar negativo, né? São diferentes. Então, vai ficar menos 8 vezes 7. Delta é igual a 81, menos 8 vezes 7 vai dar menos 56. Então, delta é igual a 25. Pronto, encontramos agora o valor do nosso delta, né? Essa é uma fórmula fundamental para a gente conseguir desenvolver as outras questões. Agora eu vou partir para o ponto que eu encontro o zero real da minha função, a minha equação de segundo grau. Como é que eu faço isso? Através da fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula que nós vimos agora há pouco aqui em cima. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, que eu já encontrei, né? Delta agora eu já encontrei ali embaixo, dividido por 2A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo aqui, por exemplo. Então, eu vou colocar a fórmula menos B, mais ou menos a raiz de delta,
dividido tudo isso por 2A. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, lembre-se, a fórmula ela já diz que eu tenho sinal negativo. E aí, reparem que o meu B também é negativo. Muita gente fica com dúvida nesse ponto aqui. Então, vai ficar menos da fórmula, abre parênteses, menos 9, mais ou menos a raiz de delta. Delta a gente já encontrou que é 25. Dividido por 2 vezes o valor de A, que a gente já achou que é 2. Por isso que eu sempre indico que vocês façam essa marcação aqui, de A, B e C, para vocês não se confundirem com relação à equação. Eu tenho aqui, por exemplo, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar 9, vou colocar para cá, né? 9 positivo, mais ou menos a raiz de 25 dividido por 4. Reparem que a raiz de 25 é 5, né? Então vai ficar 9 mais ou menos 5 dividido por 4. E aí o que nós vamos fazer agora? Tirar o x' e x duas linhas. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Se eu mudo aqui para não ficar só o vermelho. Deixa eu mudar aqui para cor verde, uma cor mais tranquila. Então aí eu vou tirar os meus valores de x' e x duas linhas, né? Então eu vou ter, por exemplo, aqui, deixa eu botar para cá, x' e x duas linhas. X' ou x1, né, como a galera chama aí, né? Então tem esse sinal de mais ou menos a propósito. Então eu tenho aqui, ó, 9. Eu vou usar um dos dois sinais. Então para quem ainda não está lembrando aí, quando eu tenho a presença desse sinal de mais ou menos, eu vou ter que utilizar no x1 um sinal e no x2 um outro sinal, ou no x' um sinal e no x duas linhas outro sinal. Quais sinais são esses, professor? Um positivo e o outro negativo. Então eu aqui vou começar com positivo, mas você pode escolher qual que você quer começar. Então 9 mais 5 dividido por 4. E x duas linhas vai ser 9 menos 5 dividido por 4, né? Então aqui, ó, você vem 9 mais 5 vai dar 14, né? 14 e vou dividir o 14 por 4. Aqui eu posso sim simplificar, por exemplo, por 2 por 2. Vai ficar 7 sobre 2, por exemplo. E no x2, que eu vou colocar ele bem aqui embaixo, vai ficar 9 menos 5 dividido por 4. 9 menos 5 é igual a 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, eu encontrei aqui os valores reais da minha equação de segundo grau, né? Então, é bem simples, turma. A gente precisa encontrar aqui o delta, através da fórmula b ao quadrado menos 4ac. Depois, a gente vai jogar aqui na fórmula de Bhaskara. E aí, eu tenho menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E substituir os valores, né? É uma questão bem simples. E essa aula foi apenas para a gente utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, lembrem-se. Primeiro passo que a gente já fez, o que a gente já fez até agora? Identificar os elementos da nossa equação de segundo grau. O segundo passo foi a gente trabalhar com a fórmula de delta. E o terceiro passo, a gente utilizou agora a fórmula de Bhaskara, encontrando os nossos zeros reais da função. Então, na próxima aula, a gente vai estar praticando um pouco mais e a gente vai prosseguindo nos conteúdos, viu?